Salve, gurizada! Vídeo novo aqui no canal. Hoje nós vamos estar reagindo a algo importante, muito legal, que a gente tem que se atentar em alguns detalhes importantes aqui, tá? Galera, o que a gente vai estar reagindo hoje? Convidado humilha Rafinha Bastos. Eu sei que tem muitas pessoas que querem ver o Rafinha Bastos tomar no toba, outras não, mas algo interessante eu estava analisando nesse vídeo sobre o Eduardo Bueno, tá? E então nós vamos reagir, vamos ver o que está rolando aqui. E eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo sobre esse Como é vídeo. que seria o Brasil se a gente tivesse sido colonizado pelos espanhóis? É a pergunta estúpida por excelência. Eu tô repassando, não é nem minha, não é minha, tá. desculpa. Aí já começou gostoso. Já começou gostoso, né? Já chamando de imbecil na cara dura, né? Eita, esse vai ser legal. P. Vila Nova, não tem nada. Eu nunca perguntaria uma coisa idiota dessa. Tá. Mas eu repasso porque são realmente aqui. Não, mas dá, ainda mais agora dos 200 anos da independência, dá pra fazer a pergunta. Só que é o seguinte, antes de Mas não responder responde, a pergunta é uma merda. Não, a pergunta não é uma merda. A pergunta, ainda mais agora que é os 200 anos da independência. Isso. Mas antes de responder, assim, um Brasil holandês, um Brasil francês, um Brasil espanhol, até que foi bom ele ter perguntado Brasil espanhol. Porque, em geral, as pessoas perguntam, e o Brasil holandês, porque teve aquela ocupação da Holanda, que teve um período incrível com o Nassau, né? O Nassau no gênio. Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa e tal. Aí teve a França Antártica, né? Que ocupou o Rio de Janeiro. Então muita gente diz, se o Brasil fosse espanhol, se fosse holandês, fosse francês. É raro perguntar no Brasil espanhol. Legal, ele deve ser gaúcho porque queria ser o Uruguai, né? Tá. Mas é assim, aprendam vocês aí. A natureza do colonialismo é sempre a mesma. O colonialismo é um negócio caracu. O colonizador entra com a cara e o colonizado completa a cerveja. Tá. Entra com o cu. A natureza do colonialismo é sempre expoliatória. O cara conquista, transforma em colônia, suga tudo e não dá nada em troca a não ser porrada. Assim é o colonialismo. E aí um Brasil holandês seria melhor que um Brasil, para chegar no espanhol, melhor que um Brasil português? Vai ver como é que é Java, Sumatra e Suriname, que é a Guiana holandesa. Um Brasil francês seria melhor que um Brasil português? Vai ver como é que é a Argélia, Marrocos, Indonésia, que foram um lugar ocupado e conquistado pela França. Então, não é uma pergunta que caiba. Os caras chegam para tirar o suco e ir embora. Exatamente. Mas, no caso dele ter feito essa pergunta, que é mais inteligente do Brasil espanhol, por dois motivos. Primeiro, que vocês, na ignorância constrangedora de vocês, e agora falando sério, quando eu falo isso, tá? Eu quero dizer o seguinte, eu era totalmente ignorante em história do Brasil, só sabia história. O interessante dessa parte aqui, eu achei interessante essa parte aqui, é que ele é um tipo de pessoa muito inteligente, muito sábia em certas ocasiões, né? E ele aproveita essa sabedoria para dar umas pauladinhas no pessoal de leve, né? Dá uma pauladinha aqui, uma pauladinha ali. E aí tem pessoas que não gostam desse tipo de atitude. Não acho que tá certo. Outras acham que é o normal, né? Mas aqui dá de entender que o que ele quer falar, que é ignorância, eu acho, né? Uma falta de sabedoria. E hoje em dia muitas pessoas deixam de buscar uma sabedoria sobre determinado assunto e se tornam ignorantes, né? O que muitas pessoas estão falando sobre esse vídeo é que ele foi um pouco arrogante do resto. Dos Estados Unidos, Bob Dylan, geração beat, não sei o que, um dia fumei aquele e peguei um sol na cabeça e disse, o que eu sei? Eu sei tudo da história. Aí misturou foi tudo, né? Com aquele botou um sol na cabeça, bateu o teacher nervoso no tio. História dos Estados Unidos. Eu acho que eu sei a história dos Estados Unidos mais do que eu sei a história do Brasil. Eu sei todos os presidentes, sei toda a merda, todas as guerras, toda a porra. Daí eu digo, cara, o que eu sei de história do Brasil? Eu digo, cara, não sei porra nenhuma. E como eu sou geminiano, um gêmeo está sempre discutindo com o outro. Daí um dos gêmeos disse, tu não sabe nada. E o outro gêmeo disse, não, sei sim. Aí esse gêmeo daqui, chapado, discutindo. Eu discuto comigo, assim, chapado, falo sozinho na rua. As pessoas, o que tá fazendo? Tô discutindo, não me incomoda. Né? Não, sério. Porque as pessoas dizem assim, pá, Peninha, como tu adora discutir? Eu digo, é verdade. Quando não tem ninguém para discutir, eu discuto comigo mesmo. E discuto no banho, discuto assim... Imagina não ficar velho mesmo, né? Vou ficar aqui... Já tá, mas... Eita porra, aí ó, leva paulada também, velho. Leva paulada, o Rafinha Bastos aproveitou pra dar uma pauladinha de leve. É isso aí, ó. Isso aí que o cara tem que descobrir no mistério, velho. Os outros dão uma paulada, também dá, de leve, não precisa ser tão ofensivo. Vai na mansidão, dando aquela pauladinha gostosinho pra não ser ofensivo, né? Esse aí, ó, parabéns, Rafinha, essa eu gostei. Velho caquético. Aí, o gêmeo disse, o que tu... Ele não gostou de ser chamado de sabe, velho. então? Eu digo, não, eu sei, é Pedro Alves Cabral, Dom João VI, Tiradentes,
Peraí, acho que o Tiradentes veio antes. Pedro Álvares Cabral, Tiradentes, Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Getúlio Vargas. Aí o outro James, viu? Como tu não sabe nada? Eu digo, não, peraí, eu sei. Pedro Álvares Cabral, Tiradentes, daí acertei. Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Getúlio Vargas. Que é o que vocês, os ignorantes, sabem. As pessoas não sabem merda nenhuma. Não sabe. E o peso de não saber é muito grande. Por exemplo, tu não saber essa história que eu contei de Florianópolis. Não é uma sabia. vergonha se o povo... Mas calma aí, quando você começou a falar de Florianópolis, eu falei Floriano Peixoto. Sim, falou. Mas antes falou Flores também, mas tu não sabia que era um castigo. Tu não falou sabia. Floriano Peixoto, uma pessoa que era uma homenagem. Não é uma homenagem, é um castigo. Tá. Daí por que eu tô falando tudo isso? Porque daí... Brasil Espanhol. Ai, tá meio loucão já. Eita lasqueira. E Brasil Espanhol. que eu não sabia nada do História do Brasil. Eu disse, eu vou saber. Inclusive as pessoas chegam pra mim e dizem assim, e tem uns que chamam de senhor, né? Como é que o senhor sabe tanta coisa? Aí quando eu tô de mau humor, eu digo, eu não sei, eu invento. Porque tudo que tu é totalmente ignorante. Eu teria acreditado em tudo. Teria acreditado em tudo. Mas quando eu não tô tão de saco cheio, eu digo, Ó, isso aí é algo muito interessante a ser prestado atenção, velho. Quando o cara é ignorante, não sabe determinados assuntos, o que que acontece? Tu é enganado por qualquer um. Qualquer um vem, tu cai na lábia dele e ponto. Esse é um ponto interessante qual a gente tem que se atentar nesse detalhe. Isso é muito importante. A gente tem que tomar cuidado, porque a falta de sabedoria faz a gente cair em ciladas irreversíveis. Então, é muito importante o cara buscar sabedorias em determinados assuntos ou em determinadas ocasiões para se livrar desse tipo de situação, né? Como ele falou, poderia falar qualquer merda, tu ia acreditar e ponto final. olha, as coisas que eu sei é o seguinte, é que existe um objeto mais ou menos desse tamanho assim, ó, 20 centímetros, 28 centímetros de altura por 21 de largura, que é o tamanho padrão, Aí ele tá tirando. cheio de papel. E aí nesse papel tem um monte de coisinha, uns pontinhos pretos assim, que chama letra. As letras, quando se juntam, elas formam palavras. E as palavras, quando se juntam, formam frases. E as frases, quando se juntam... É isso aqui que ele tá falando, tá? Não é esse específico, né? formam parágrafos. E um monte de parágrafos junto dá um capítulo. Daí tem um capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E se tu lê aquilo ali, é impressionante o número de coisas que tu aprende. Porque tá escrito ali. É só tu querer saber, seu filho da puta. Tu diz Eita porra, aí calma, velho, vai morrer. assim, porra, eu tenho vergonha da minha ignorância, que é o meu canal, eu fico o tempo dizendo, eu tenho vergonha. Então eu fui alvo da minha vergonha. Daí eu fiquei chapadaço com a maior vergonha. Eu digo, que vergonha, eu sou brasileiro, não sei. Isso é interessante também, ó. Eu vou dar um pause só pra falar sobre isso. Isso é muito interessante. Eu também senti vergonha da minha ignorância em determinado tempo e o que eu comecei a fazer? Ler muitos livros. Ó, leia aqui, entendeu? Eu comecei a ler uma batelada de livro pra quê? Pra parar de ser ignorante em determinados assuntos. Só que algo não interessante, mas algo que eu achei que ele erra bastante, a forma a qual ele demonstra isso. Ele ofende as pessoas de certa forma, né? Claro que hoje a acessibilidade das pessoas está muito alta, né? Mas a forma de você demonstrar a tua sabedoria tem que ser uma forma com sabedoria, para que aquilo não se torne algo desprezível, porque a forma que ele fala para muita pessoa, não quer saber esse maluco aí. E tu acaba, ao invés de estar ajudando alguém, tu acaba piorando mais a situação. Então, cuidado a hora que você vai ensinar ou demonstrar a tua sabedoria para as pessoas. Merda nenhuma. Eu digo, eu vou saber. E comecei a ler. E aí depois descobri que era um veio, né? Não, que eu descobri que dava pra ganhar dinheiro com isso veio muito tempo depois. Eu resolvi saber pela minha constrangedora ignorância. Por isso que eu digo sempre isso. E na constrangedora ignorância de vocês não sabem que de 1580 a 1640 o Brasil pertenceu à Espanha. Tá? O rei de Portugal morreu no Marrocos. Outro detalhe importantíssimo, mais uma pausa, calma, ele fica nervoso. Outro detalhe importantíssimo, o que ele está falando é na sua determinada ignorância. Eu vou falar a realidade, eu não leio nada, não sei bosta nenhuma. Eu leio conhecimento, psicologia, ciência, autoajuda, é sobre esses assuntos que eu leio. Então, eu sou totalmente leigo no que ele está falando. Mas nem por isso você é uma burra, né? Por isso que eu digo, a forma qual ele expressa pode ser
e seja negativa. E aí há um detalhe importantíssimo a todo mundo se ligar. A forma que tu se expressa, aquilo que tu fala é uma coisa, mas aquilo o que tu passa é outra. Então, eu sou um ouvinte, então eu tenho que se atentar em como vai ser a reação do meu ouvinte, para que eu não seja ofensivo e acabe atrapalhando algo maravilhoso o qual ele está descrevendo nesse vídeo. Ele está ensinando muito em poucas palavras, só que de certa forma ele acaba estragando alguma coisa pela forma qual ele está falando, né? O rei Dom Sebastião, que era um imbecil, assumiu o trono com 18 anos de idade. Ele já é acostumado a chamar todo mundo de imbecil, tá tranquilo. Um imbecil. E os padres jesuítas fizeram na cabeça dele e disseram: vai lá atacar os árabes no Marrocos, vai lá atacar os árabes no Marrocos. E os mais inteligentes dizendo: deixa os árabes, cara, os caras são árabes, cara. Árabe é foda. Eles vão entrar numa jihad, numa guerra santa. Guerra santa sou eu, que sou cristão, que vou lá empurrar a cruz no rabo deles. Não, mas eles são do Crescente, não vai. Foi. Toda a nobreza portuguesa cruzaram o estreito de... O que é do Crescente? O crescente é a lua crescente com a estrela, é o símbolo do árabe, é animal, assim como a cruz é da tua... Outro detalhe importante a ser dito. Olha só, o Rafinha, em uma dúvida, foi perguntar algo para ele e a forma de expressão dele foi dessa. Como eu falei, a forma de tu se expressar muda muito a forma que as pessoas te ouvem, tá? Então muitas pessoas não dão atenção àquilo que tu fala pela forma que tu tá se pronunciando. Ou tu vai ter uma dúvida, nunca mais vai perguntar para esse cara novamente, nunca mais tu vai chegar, ô, tal determinado, esse maluco aí vai ficar falando lourota aí me ofender, não quero nem saber mais do que ele tem, o que ele acha, fica ele com a porra da sabedoria dele, fica caminho. Então, cuidado no jeito que tu se expressa, que pode afetar muito aquilo que tu quer passar. Puta que pariu, Rafinha Basto foi paciente aí. Foi paciente pra caralho, hein? Tua religião aí Eu que achei tu tem cara importante de fazer católico. alguma pergunta Tá no bom. meio, só pra não deixar Sim. tu falar sozinho o tempo inteiro. O crescente Eu até sabia, mas é só pra tu sabe a explicar. O Rafinha, ele dá uma desbaratinada também pra não deixar desconfortável, entendeu? bandeira da Turquia, né? Eu Não sei, tem sei. uma lua crescente com uma estrela, esse é o símbolo. Isso. Ele se chama o crescente, que é Obrigado. do caralho, Obrigado né, por explicar cara? pro pessoal que não Exatamente. Tal. E aí eles foram lá atacar os árabes no Marrocos. Porque na ignorância de vocês não sabem que, na verdade, a conquista portuguesa do mundo, as navegações, o Cabral, não sei o quê, começou em 1415, quando eles cruzaram o Estreito de Gibraltar. Tu já foi em Gibraltar? Nunca fui em Gibraltar. Dá pra ir a nado. Tu vê a África ali do outro lado. É ali do outro lado, bem pertinho, o Marrocos. É bem do outro lado, é um estreito mesmo, né? E aí dá pra navegar muito fácil. Portugal invadiu o Marrocos e em 1415, invadiu uma cidade linda, pacífica, maravilhosa, matou todo mundo, enforcou, torturou, tipo cruzadas, assim, sabe? De graça, tipo uns filhos da puta. Porque quando tu estuda o confronto entre o Ocidente e o mundo árabe, o Ocidente sempre atacou antes. O Ocidente é um filho da puta. É um filho da puta. E aí agora conseguiu criar o que queria, os piores árabes do mundo. Talibã, Al-Qaeda, que foram criados pelo ódio que eles provocaram numa civilização que sempre foi tolerante. Sim. Sempre foi tolerante. O Ocidente cristão não presta. Não presta. Sempre atacou antes. Sempre atacou árabes ainda para pegar o dinheiro deles, que sempre tiveram mais. E mais cultura também. E aí atacaram e destruíram Ceuta e tomaram Ceuta, ficaram ricos em 1415. E com esse dinheiro começaram a navegar e chegaram no Brasil em 1500, 85 anos depois. Tá. Aí, em 1579, Portugal estava na merda, né? Já tinham passado 160 anos. E o cara disse, vou atacar de novo. Só que daí os caras dizem, não vai, porque agora os árabes estão super defendendo, bababá, já tinham expulsado, né? Os portugueses do Marrocos. Foi lá de novo, deu uma merda gigante, morreu com 19 anos de idade. Não tinha filho, até porque era gay, e não tinha herdeiro. E aí o rei da Espanha, o imperador Filipe II, absorveu Portugal numa coisa chamada União Ibérica. Então todas as colônias de Portugal passaram a pertencer à Espanha. E o Brasil foi espanhol de 1580 a 1640. 60 anos. Seria muito mais fácil ele ter falado dessa forma.
Isso que eu digo, seria muito mais gostoso ter ouvido tudo que ele falou, disso algo maravilhoso, se fosse um pouco mais inteligente na sua forma de expressão. De grande importância na história do Brasil, que as pessoas não sabem nada. E o Brasil evoluiu bem mais do que com Portugal. Eu ia chegar na independência e ia responder, mas um Brasil espanhol seria melhor que um Brasil português. Fim da resposta. Cara, o Brasil, as colônias... Deixa eu falar um pouquinho, Pedro. Não, tu não sabe nada. Tu não tem direito de falar. É claro que eu não sei. Tu não Puta que... leu, tu não estudou, tu é burro, tu não vai falar. Eu concordo. Desliga o microfone dele. Mas Desliga, eu vou te falar o seguinte. Desliga, eu vou te falar o seguinte. Desliga e depois liga Não, de novo. eu tô pagando. Aí, como ele foi infelizmente, um ignorante, ele quis dar uma desbaratinada, pá. Guri cagalhão, guri bunda mole. Tudo, toda essa volta poderia ter sido toda ela jogada fora e usar só a final. Seria muito melhor. Eu vou nascer, pai. Eu gostei, Rafinha Mata. Aí tu fez bonito agora. Ihu! Dele só nos cornos dele.